TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 14 de junho. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, eu trago o diálogo com o objetivo de destacar o trabalho do Alcoólicos Anônimos e de reforçar a importância de uma parceria entre a Dogs Heaven e o Colégio Queller. E Ana Beatriz Tomás, que apresentou o programa há alguns dias dessa semana, traz uma entrevista com o objetivo de valorizar o solstício do som aqui na Cidade Imperial. O Correio Petropolitano Debate está de volta e a gente já está aqui ao vivo com o Dr. Cândido Evangelista, que vai conversar um pouco com a gente sobre o grupo do Alcoólicos Anônimos. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, é Hugo, né? Isso mesmo. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou te pedir para você se apresentar para o nosso público, por favor. Ok. Então, meu nome é Cândido, né? Cândido Evangelista da Fonseca Neto. Eu sou médico clínico e com formação em medicina de família, né? E atuei como médico de família por muitos anos e na clínica médica, em urgências também. E eu acho que uma das razões, Hugo, de eu estar aqui é que eu tive um contato assim bastante cedo com esta entidade, essa irmandade, né? O AA, e logo percebi a importância desse trabalho, pela grande incidência e prevalência da doença alcoolismo na nossa população. Perfeito, doutor. E o tema hoje do Correio Petropolitano Debate é esse, porque hoje o Grupo Alcoólicos Anônimos faz 90 anos de existência, é realmente uma data muito considerável, falta só 10 aninhos para ser realmente uma irmandade, um grupo centenário. Exatamente. E doutor, para a gente começar, você pode explicar o que é o Alcoólicos Anônimos? Posso. Como você bem já colocou, então hoje, 10 de junho, faz 90 anos exatamente. Foi em junho de 1935 que duas pessoas, né, nos Estados Unidos começaram a pensar, elaborar e criar isso aí, né? Então hoje, só para você ter uma ideia, nós temos, quer dizer, iniciou nos Estados Unidos, hoje mesmo nos Estados Unidos a gente tem mais de 120 mil grupos, com mais de 2 milhões de membros em mais de 180 países. Não é? No Brasil, só um dado histórico mais geral também, esse trabalho chegou em 1947, setembro de 47, né? E chegou exatamente na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas hoje ele está presente em todos os estados da federação, inclusive no Distrito Federal. No Rio de Janeiro nós temos hoje 400 grupos, com 1.430 reuniões semanais entre presencial e online. E em Petrópolis temos 25 reuniões mensais por todos os grupos aqui. Isso é um pouco do início do trabalho, um histórico assim, né? Falando o que é a AA, né? Que é para as pessoas entenderem. Então a AA não é uma instituição, não é uma organização, eles chamam, como bem coloca, eles são bem livres. É uma irmandade, né? Onde o único objetivo para participar do grupo é o desejo de parar de beber, tá certo? Então o programa do AA, eu acho que ao longo da conversa a gente vai explicando aos poucos, é um programa muito interessante, com uma literatura vastíssima, né, que ele baseia-se nos 12 passos. Então, como eu te falei, o único objetivo, né, é o desejo de parar de beber e de ajudar outras pessoas a buscar, a conquistar a sobriedade. Para participar do grupo não tem taxa, mensalidade, nada. Não existe uma distinção por gênero, raça, religião, enfim, condição social. Então eu vejo na prática do AA, do dia a dia, pessoas de todos os tipos, não é? E é um método muito interessante,
Porque o que eu digo assim, né, a gente vai ver que o impacto eu posso continuar falando, né? Pode sim, até eu justamente perguntar qual o impacto na nossa sociedade desse grupo. Exatamente. Então, porque assim, como a doença alcoolismo é uma doença muito prevalente, né, o que a gente observa? Inclusive, a gente tem posição de psicoterapeutas, de psiquiatras que observaram que o trabalho, às vezes, psicoterapêutico não teve tanto sucesso como o trabalho de AA. Porque o que eu coloco, que eu comecei a perceber, até como médico clínico, estudando, debruçando um pouco sobre a doença e o comportamento do indivíduo, das pessoas, né? Então, como diz um médico psiquiatra que é especializado em dependência química, em 10 pessoas, se todos os 10, 2 nunca vão beber, né? Uns 4, 6 pode beber ocasionalmente e bebem tranquilo, não tem assim comportamento diferente nenhum, não afeta o seu comportamento, a sua psique. 2 dessas pessoas vão ter o contato com a substância e vão desenvolver um comportamento anormal. De quê? O que caracteriza a doença alcoolismo? Primeiro, como diz o Dr. Drauzio Varela, tem uma palavrinha que é chave, é a perda de controle. Quando você quer diminuir a bebida ou quer parar de beber, né, e tem dificuldade, não consegue, e você observou que você bebia uma quantidade e foi aumentando a quantidade, o que a gente chama de tolerância, você está diante da doença alcoolismo. Então, você tem que tomar cuidado e pensar na possibilidade de procurar ajuda, né? Então, acho que basicamente é isso, é a perda do controle, né? A tolerância, e caso você em algum momento tende a parar, você desenvolve o que a gente chama de síndrome de abstinência. É a síndrome de abstinência, uma síndrome tão falada. Exatamente. Muita gente não sabe nem que é uma síndrome, só fala, isso é abstinência. Exatamente. Pode explicar um pouco o que é? Sim. Então, assim, por algum motivo, por exemplo, aquele bebedor diário, né, se ele desenvolveu algum problema gástrico, né? Teve uma gastrite, está com enjoo, está com gastroenterite, ele tem que parar, ele vê que ele começa, quando ele diminui a quantidade de bebida, ele já modifica o estado de ansiedade, ele fica mais ansioso. Num quadro mais avançado, o que a pessoa pode ter? Aquele tremor pela manhã, né? A sensação de que está faltando alguma coisa, a visão um pouco diferente, um pouco nervoso, um pouco irritado. Tanto é que essas pessoas que eles dizem assim, eu vou tomar uma que eu logo melhoro, pai. Então isso é uma síndrome de abstinência, né? Podendo chegar a uma fase mais grave, que a gente chama que é o delirium tremens, né, que é um quadro mais final, mais avançado da doença alcoolismo, né? Acho que uma coisa é muito importante, e eu tenho um estudo e uma formação também da antroposofia, que é estudo, quer dizer, o que é a antroposofia? É a sofia do antropos, é o estudo da sabedoria do homem e do cosmos. Então, é estudo, além da corporalidade física, então, que prepara, capacita, né, o indivíduo, o profissional que tem esse conhecimento, de olhar o indivíduo além da sua corporalidade, na sua dimensão, que eu posso dizer, suprafísica, na sua dimensão anímica e espiritual. E eu fui compreender muito a prática do AA e o trabalho do AA e a importância, porque eu vi que a substância, né, é como leva dos comportamentos de alteração é a perda da consciência. Então, tanto é que a pessoa esquece, não é? Quando chega num grau de consumo do álcool, esquece as coisas, não se preocupa muito mais com as relações afetivas, com a sua profissão, com a profissão familiar. Então eu falo assim, é um efeito um pouco desencarnatório, sabe? Você diminui a tua consciência sobre a sua vida e as suas relações. E o que é o trabalho do AA, que eu acho super interessante? É o resgate dessa consciência. O resgate do ser, né? Exatamente, do ser. Então, da metodologia do trabalho do AA é a sala que eles falam. Você tem que estar na sala, vendo
né? O seu companheiro e você reafirmando como que um mantra todo dia, evite o primeiro gole, né? E conta ali a sua história, as suas esperanças, as suas dificuldades, a sua superação. É uma troca muito importante. Então eu falo que realmente onde o ser humano está discutindo sobre coisas elevadas da sua vida num local tão simples, né? E com acesso totalmente garantido a todas as pessoas. Então o indivíduo vai falar da sua história de si, das suas dificuldades, dos seus avanços, e essa troca é fundamental, né? É verdade, doutor. E você está falando, como você mesmo destacou, essa questão da perda do si, do esquecimento, normalmente são em estágios mais avançados da doença do alcoolismo. E quais são os sinais, que você até citou, mas é só para a gente reforçar, como que a pessoa pode identificar que ela pode ter alguma tendência? Hoje fala-se em várias hipóteses, né? Fala inclusive na questão genética, às vezes mais na questão cultural, onde você viveu, se tem outras pessoas que também têm esse hábito de beber muito, né? Mas, assim, basicamente para você é o seguinte, normalmente quando se a gente combina um passeio, sei lá no Brejal, né? Então, umas pessoas naturalmente preocupam levar um livro, uma música, outra coisa. A pessoa que está com uma dependência de álcool, a primeira coisa que ele fala assim, esse local, como é que é lá? Tem uma venda perto? Vamos levar alguma coisa? Ele não imagina ir para um lugar, relaxar, sem não estar tomando uma quantidade de álcool, né? Por isso que a gente diz que assim, que é o ansiolítico e o analgésico mais barato e mais acessível que existe. Que analgésico, que anestésico é esse? É da dor anímica, né? Como eu te falei, assim, que várias pessoas vão experimentar a substância, mas apenas 2 vão desenvolver um comportamento de dependência, de tolerância e mais no final de abstinência. Então essas pessoas já têm essa predisposição. Então primeiro ele começa a ver o seguinte, que a todo dia, e numa situação que te causa uma emoção, tanto boa como ruim, você imagina imediatamente, deflagra esse efeito gatilho. Opa, vou tomar uma. Que negócio, a pessoa vai falar, vou descontar na bebida, ou a pessoa, vou comemorar bebendo. Exato. São aqueles negócios, são algumas atividades que podem ser até inocentes, uma pessoa pode ir na ingenuidade e é, na verdade, uma tendência que já está no subconsciente dela. Exatamente. E já está fazendo a pessoa ir para esse caminho. Exatamente. Em uma das discussões últimas que nós tivemos no AA, aqui no grupo 28 de janeiro, que é aqui próximo mesmo, né? Então, eu estudei algumas coisas muito interessantes sobre a mente humana e a doença alcoolismo. Então, na verdade, o indivíduo que vai desenvolver a doença alcoolismo, ele já traz uma pré-condição, uma mente já um pouco, eu diria assim, um pouco transtornada, né? Ou uma ansiedade exagerada, uma timidez muito grande, né? Um vazio, como se diz um jargão meio da psicoterapia, da psicologia, né? Tem um buraco que não está legal. E ao fazer esse contato, é aquele encaixe perfeito da chave, a chave e a fechadura. Então a sensação de prazer é tão grande. E o que o ser humano mais busca a todo momento na vida? Busca o prazer e negar a dor, né? Busca aproximar e ter vivências de prazer e evitar a dor. Você faz isso 1 vez, 2 vezes, isso fica bom, fica legal, te relaxa, você se solta, e eu conversei, fiquei mais extrovertido. Você nem percebe isso. Isso está te dando uma sensação de prazer, de euforia, de relaxamento, e você faz 1, 2, 3, 4, 10, 15, 30, vira um hábito, né? Vira um hábito. E aí é a questão. Aí você chegou naquela questão que eu falei do controle. Você perdeu o controle, né? Então isso é um sintoma-chave. Olha, eu não consigo chegar sexta-feira, ou então terminou o trabalho, tem que passar, eu falo que hoje eu vou tomar 2, eu começo a tomar, eu tomo 3, 4. Então ele sentiu que ele está perdendo o jogo. Então a perda do controle, a tolerância, aumentou a quantidade,
né? Não é mais uma coisa normal ou uma situação de estresse que você saiu, eu vou caminhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a mente está ocupada exatamente com essa substância, com esse ansiolítico, com esse analgésico, anestésico, como se queira falar, né? Por isso que eu digo que assim é tão prevalente e traz hoje. Eu, na minha experiência clínica, via, por exemplo, famílias, pessoas, né, que tinham transtorno do sono, que a hipertensão arterial é muito mais difícil de controlar, ou a diabetes, ou qualquer sintoma de depressão, que é muito comum nessas famílias onde você tem o fator de risco, o álcool na família, né? Você imagina se nós temos um amigo, um parente, que a gente sabe que ele bebe, você marcou um horário com ele, atrasou 15, 20, 30... Isso já começa na cabeça da gente desenvolver toda uma preocupação, por isso que também nós falamos que a doença alcoolismo é doença de contágio, né? Qual é o vetor do contágio que a gente faz assim? O que leva, o que contamina a pessoa que não bebe? É a relação. Aquele convívio, né? O convívio, você exatamente. Vai querendo ou não, você vai acompanhando o hábito da pessoa e quando você vê, você também está na mesma situação dela. Exatamente. Você vê o cara que já está perdendo a confiança no trabalho, já recebeu advertência, você fica... Então, isso vai te gerando, né, todo um sintoma para aquele que convive. Por isso que no AA também tem um trabalho muito interessante, que é o Al-Anon. O Al-Anon é o grupo dos familiares dos alcoólatras. Então, assim, o cara que bebe, como se diz lá, bem naturalmente, eles veem isso sem preconceito, né? O bebum tem que procurar o AA. E o esposo, o filho, a filha, o irmão tem que ir para o Al-Anon, que ele vai compreender muito a doença, o que é a doença, e vai ajudar muito. Inclusive, vai se proteger. Uma coisa muito interessante... O trabalho da prevenção, né? Exatamente. E uma coisa que você faz, que o Al-Anon te ensina, é fazer o desligamento emocional, sem abandonar. Manter o acolhimento, mas com desligamento. Isso não pode afetar a minha saúde, eu não posso deixar. E você só consegue fazer isso se você tem uma prática, uma vivência de Al-Anon. Perfeito. Por isso que eu acho que é um trabalho assim fantástico, né? E os passos, a gente tinha, acho, mais tempo que precisaria para falar isso, né? Inclusive o nosso tempo já está acabando, doutor, mas a gente tem que realmente destacar que o trabalho do AA é essencial, muito importante. A gente vai até trazer mais matérias sobre esse aniversário do AA aqui na TV Correio da Manhã, porque realmente é um trabalho muito importante. Posso muito deixar digno. O endereço? Claro, para a pessoa que quiser procurar o AA, o doutor Cândido vai falar para você o endereço agora. Exatamente. Então, temos o telefone 24, que é de Petrópolis, 99943-1443. Então, 24 99943-1443 e o aplicativo AARJ. Tá certo? Uma das coisas que eu esqueci de frisar, que é muito importante, que é a questão do anonimato. Então, é um trabalho que eles fazem e mantendo o anonimato. Até destacar, inclusive a gente já está sem tempo, mas vou destacar isso, que no ano passado eu estive lá no AA, a gente fez uma matéria também sobre o outro aniversário e a gente preservou todo mundo. Quando a gente fez as filmagens, estava todo mundo de costas, porque eles destacaram muito isso. É muito importante que a pessoa não vai ser exposta, a pessoa não vai ter o rosto revelado, nem a voz revelada, que é muito importante. A pessoa está lá para se ajudar, não para se expor em momento nenhum. Exatamente. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente podia conversar muito mais sobre esse tema que é muito importante, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Tá certo. Eu que agradeço, Hugo, e estou à disposição em outras oportunidades, porque eu acho um trabalho muito importante, inclusive para os profissionais de saúde, para aprenderem a lidar com isso. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio Petropolitano Debate está de volta e a gente já está aqui ao vivo com o Rafael Louro, que vai conversar um pouquinho de uma parceria entre o Colégio Queller e a instituição, a ONG Dogs Heaven. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer sempre vir aqui conversar com vocês. Então, para quem não sabe, o Rafael já veio aqui, a gente conversou sobre umas outras questões envolvendo os GELPs e agora aqui a gente está com outro tema do Correio Petropolitano Debate. Mas para quem não assistiu a primeira, você pode se apresentar, por favor? Bem, eu sou Rafael Louro, sou diretor do Colégio Queller, sou formado em Psicologia e a gente trabalha lá no colégio com, é um tema que eu quero conversar hoje com você, intencionalidade pedagógica. Acho que esse é o tema principal da nossa conversa. Perfeito. Antes da gente já surgir nessa parte para a gente entender melhor, você pode falar um pouco sobre essa parceria entre o Colégio Queller e a Dogs Heaven? Sim. A gente tem uma parceria. A Dogs Heaven é uma ONG, né, que cuida de animais abandonados, com um foco, e aí a gente precisa desse foco no colégio, porque para as crianças é mais fácil o entendimento, né, quando a gente fala dos cachorros abandonados. E aí a gente criou essa parceria, muito por iniciativa de uma professora nossa, que já tinha esse contato com a ONG, já tinha esse contato de fazer ações de benefício ao bem-estar animal. E aí a gente adotou essa campanha lá no colégio também, que é a campanha da Tampinha do Bem. Então a gente faz a arrecadação de tampinha de garrafa PET, né? Então, garrafa de qualquer tamanho de garrafa tem o mesmo tamanho de tampa, né? Não sei se você já reparou isso. A tampinha da garrafa de 200 ml é igual a tampinha da garrafa de 2 litros. Então a gente faz essa arrecadação de tampinha de garrafa PET e de lacre, aquele lacre da latinha, né, de refrigerante. Que ele tem bastante alumínio, né? Então ele é facilmente reciclável. Então a gente está com essa campanha lá no colégio desde o ano passado, então a gente tem essa parceria aí firmada, vai fazer 1 ano em que os alunos fazem essa arrecadação. Perfeito. E vocês fazem essa arrecadação e como é que funciona depois disso? Vocês juntam tudo e vocês mandam para a Dogs Heaven? Como é que vocês fazem depois disso? A Dogs Heaven, por ser uma ONG, eles acabam vivendo muito de doações. E as tampinhas e os lacres, eles conseguem ser revertidos por forma de reciclagem em materiais para o cuidado dos animais. Então, esses animais abandonados, cuidados pela ONG, eles são assistidos principalmente por forma de doação. E lá eles dão um encaminhamento nisso para transformar isso em dinheiro, efetivamente, né, porque algumas coisas têm que ser compradas, ou na transação de doação em outra forma de doação.
de tampinhas e lacres em outra forma de doação, como a doação de alimentação, né, de remédio para Perfeito, são os itens que são necessários realmente para manter a instituição, para manter a ONG, para manter essa organização e também os animais que eles estão lá assistindo. Isso. E como você mesmo já tinha citado, é muito mais essa ação que vocês têm no colégio, ela é muito mais sobre a intenção, não é mesmo? É muito sobre a intenção de realmente fazer essa doação. Isso. A educação, como um todo, ela vive um dilema de que todo mundo acha que entende um pouquinho de educação. E aí quer ali, pô, por que o colégio não faz tal coisa? Por que o colégio não faz não sei o quê? E aí dá 1 milhão de sugestões. Mas nem todas as sugestões são passíveis de serem adotadas pedagogicamente falando. Então esse foi o termo que eu usei logo no início, sobre intencionalidade pedagógica. Quando a gente faz um processo de arrecadação de tampinha, de lacre, como a gente faz com a Dogs Heaven, qual é a intencionalidade pedagógica? Eu lembro que da última vez eu falava sobre formarmos cidadãos que estão prontos para viver o mundo. E quando a gente faz campanha de arrecadação e dá essa intencionalidade pedagógica, de falar assim, olha, a doação não é doar por doar. Ela tem uma intenção, ela tem uma consequência. E aí a gente consegue fazer uma conscientização, né, sobre a questão dos animais abandonados. Eventualmente os cachorrinhos vão lá no colégio e são grande sensação. Os alunos amam quando eles vão lá. E aí a gente consegue fazer com que o aluno veja, olha, esse ato que você está fazendo hoje é um ato que está repercutindo diretamente nessa causa animal, nessa causa específica. Isso, obviamente, não exclui qualquer outra campanha que o colégio também faz, como a campanha de arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos para doação e difusão para aqueles que não têm a condição que um aluno, vamos ser honestos, de colégio particular, de escola particular, tem uma realidade que muitas vezes não chega a todos os cantos da cidade de Petrópolis. Perfeito. E um ponto bom que você destacou, que você até trouxe mais uma vez, da outra vez, que você faz a formação de realmente uma pessoa preparada para viver o mundo do jeito que ele é. E é muito importante já fazer essa questão de acostumar a pessoa a fazer uma doação, acostumar a pessoa a ter bons hábitos. Isso retornando também na outra entrevista, isso a gente pode falar da parte dos esportes, da parte da alimentação, dos bons hábitos, para ela conseguir lidar melhor com as pessoas em seu redor. Tudo faz parte dessa formação do cidadão realmente, para ele conseguir viver bem em sociedade e também ser uma pessoa, querendo ou não, útil para a sociedade, uma pessoa que viva bem para ele e também para os outros. Então é muito importante esse trabalho e também as outras campanhas que não só o Colégio Queller, mas as outras instituições de ensino aqui da cidade fazem. Exatamente. E aí a gente está fazendo uma inclusão, a gente faz Olimpíadas escolares. Isso é um marco, inclusive, você falou de outras escolas, eu acho que a gente precisa reverenciar essas iniciativas, porque outras escolas, quando fazem Olimpíadas, por exemplo, fazem a campanha da doação de sangue. Então, as escolas são divididas em bandeiras, né? E aí a doação de sangue é um item que entra, a questão da doação de alimentos é um item que entra. E aí lá no colégio a gente vai fazer, no meio do ano, as Olimpíadas, e aí a gente está fazendo 3 campanhas de doação nas Olimpíadas. Não é jogar por jogar, de novo, voltando àquilo, qual é a intenção daquilo dali, né? Então, a gente está fazendo nas Olimpíadas a arrecadação das tampinhas de garrafa, a gente vai fazer, em parceria com a Condep, a arrecadação de garrafa PET. Então, não sei se vocês conhecem, mas a Condep tem um processo de você doa as garrafas e tem a questão da vassoura feita a partir do PET da garrafa. E também a doação de alimentos. Então, isso é uma marca que a gente quer dar às nossas Olimpíadas, as Olimpíadas com consciência social também. É importantíssimo isso. Como eu já tinha acabado de falar, né, vou ser repetitivo, mas é muito importante, já vai criando esse bom hábito nas pessoas, que são o futuro da nossa sociedade. Então é muito importante que, mesmo que seja aos poucos, com pequenas ações, no caso do Colégio Queller não são poucas ações, vocês fazem bastante coisa realmente, tanto que já está vindo aqui em menos de um mês, já está na segunda vez aqui, a gente tem que destacar que realmente é muito importante que essas ações sejam tomadas para realmente construir uma sociedade, uma população que seja preparada. E é muito bom ver que tem essa participação também do poder público, que
tem a parceria com a Condep, também tem uma ONG, então são as parcerias com os diversos pontos, diversos poderes aqui da nossa cidade, que vai realmente ajudando todo mundo que pode. Ô Hugo, o colégio não pode estar encastelado, trancado atrás dos seus muros. O colégio, ele precisa, qualquer colégio, deveria ter como intenção fazer assim, o que a gente está formando para o mundo? E aí, para formar para o mundo, tem que estar em contato com o mundo. Então, há uns anos atrás, a gente fez uma arrecadação de alimentos. Os próprios alunos quiseram ir a um lar de longa permanência de idosos, né, que antigamente tinha era um nome menos bonito como esse é, porque a intenção deles era, para onde está indo esse ato meu? Esse ato aqui, olha, lutei, arrecadei, fui na minha família, pedi. Para onde está indo o produto desse meu trabalho? E aí o colégio não pode ficar encastelado, não pode ficar preso atrás dos seus muros. Porque quanto mais as pessoas ficam presos dentro de suas bolhas, menos conexão social ela tem. Menos conexão com o que acontece e quais consequências dos seus atos ela tem. Então, todas as campanhas, todos os atos que a gente puder fazer de conectar uma ação do colégio, dos estudantes, a uma ação social, a algo que esteja do lado de fora da sociedade, é melhor. Então, atua o colégio na questão pedagógica, atua a ONG como sendo uma entidade sem fins lucrativos, né, uma entidade filantrópica, atua em parceria com o poder público, com a Condep, e vou dar mais uns exemplos. Atua em parceria com o SAMU, então, os atendimentos médicos de urgência e emergência, em parceria com a Defesa Civil, que a gente vive numa cidade que tem um risco hidrológico, geológico. Eu não sou tão especialista em Defesa Civil para usar os termos técnicos tão perfeitamente, mas a gente vive numa cidade com um risco de chuva. Como que a gente faz essa formação com os alunos? Então, é isso. O aluno, ele não pode ficar na bolha dele, escondido do resto do mundo, porque quando acabar ali o terceiro ano, ele vai para o mundo. Foi o que a gente já até destacou, vai ser mais repetitivo mais uma vez, mas é realmente preparar a pessoa para o mundo real, preparar para as dificuldades, como você mesmo destacou, a questão da Defesa Civil, é uma realidade aqui na nossa cidade. Então, realmente, o trabalho da Defesa Civil, que a gente já recebeu o secretário aqui mais uma vez, ele destaca, o trabalho é sobre prevenção. Sim. E a parte da prevenção envolve a educação, envolve a preparação das pessoas. Então, realmente, esse trabalho é muito importante. E um ponto que você destacou, que eu acho que é importantíssimo, que é não encastelar o colégio, e tem que abrir um maior número, criar um maior número de pontes, os pontes para os diferentes pontos da sociedade, as pontes para os diferentes projetos sociais, para realmente a pessoa ter um conhecimento do mundo que ela vive de verdade. Não só na teoria, não só ali no livro, mas realmente o que acontece, qual é a prática e, como você mesmo destacou, a iniciativa deles de querer realmente ver como que está acontecendo, para onde que as arrecadações vão, é essencial e mostra que o trabalho está sendo realmente bem feito, porque para gerar essa curiosidade para os alunos, realmente está formando as pessoas do jeito que a gente precisa para a nossa sociedade. Exatamente. E aí, para complementar o que você está falando, todo trabalho pedagógico precisa ter início, meio e fim. Então, o arrecadar, puramente para arrecadar, não tem função nenhuma. Ele precisa ter a causa, por que estamos fazendo, e aí a causa pode ser, como a gente já fez, a própria PPO, como você mencionou mais cedo, pode ser o lar de longa permanência de idosos, a instituição de longa permanência de idosos, pode ser a ONG que cuida dos animais abandonados. Então isso tem uma causa. Esse é o início. O meio é você fazer. E o fim é, para onde foi o meu trabalho? Trabalhei nisso tudo, fiz isso tudo, arrecadei, me mobilizei. E agora? Para onde foi? Qual é a consequência desse ato? E aí, quando um jovem, um adolescente, uma criança identifica o início, meio e fim, aí o colégio pode falar assim, olha, este trabalho teve intenção pedagógica realizada perfeitamente, plenamente, do início ao fim. Perfeito. E é muito importante fazer esse acompanhamento, porque mesmo se fosse feito, se tivesse, seguindo seus termos, se tivesse o início e o meio, e vocês só passassem para ele o que aconteceu,
era uma coisa, mas eles realmente vendo, realmente vivendo aquilo dali, é uma situação completamente diferente. E como você mesmo acabou de falar, pode dizer que o negócio foi bem feito, que realmente foi realizado da maneira correta. E vamos combinar, quando a pessoa faz, quando ela bota a mão para fazer, ela aprende mais, ela se envolve mais, ela entende mais. Fazer é um ato educativo também, né? Sem dúvida nenhuma, é aquele negócio, a prática, muitas vezes você pode ler e reler alguma coisa, e se você fizer uma vez na prática, você pode ter uma facilidade. E tem que ter um meio termo, tem que ter a parte teórica, tem que ter a parte prática, para realmente fazer uma educação qualificada, para realmente preparar as pessoas, tanto educacionalmente e também para uma sociedade, como a gente já destacou algumas vezes. Eu fico repetindo alguns termos, mas é que realmente acaba sendo o termo correto para esse momento mesmo. Rafael, você quer destacar mais algum ponto sobre esse projeto ou sobre algum outro do Colégio Coelho? Eu queria só reforçar o ponto de que a sementinha que a gente está plantando agora é uma semente que germina no futuro. Então, a semente que é plantada num colégio, ela necessariamente é germinada mais para frente. Então, os atos das crianças que ficam, muitas vezes, metade do tempo acordadas no colégio, metade do tempo acordadas em casa, porque a outra parte do tempo delas estão dormindo. Se ela fica tanto tempo na escola, é óbvio que o colégio ele precisa ser formador e participar da educação não só formal, mas da educação social, de outros tipos de formação. Então, isso para mim é fundamental. A gente precisa, enquanto rede educacional, pública, privada, entender a missão de que uma criança bem formada, um jovem bem formado, com conteúdo, socialmente bem formado, emocionalmente bem formado, como a gente falou da última vez, é uma aposta de que a sociedade que virá será uma sociedade melhor do que está agora. E eu não estou dizendo que a sociedade de agora é ruim, a gente pode debater se é bom ou ruim, mas o mais importante é, se todo dia a gente quiser ser um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, e amanhã ser um pouquinho melhor do que a gente foi hoje, eu acho que a gente está indo no caminho certo. Perfeito, Rafael. Vou te agradecer muito por ter conversado com a gente podia continuar conversando mais, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigado mais uma vez por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigado a você, ao canal, contem comigo por que precisarem. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso aí, gente. O Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos continuar falando de cultura aqui na cidade de Petrópolis. E vamos continuar então falando agora do Solstícios, né? Que é criado em 2010. O evento é realizado durante 2 vezes ao ano, nos solstícios de inverno e verão. O evento promove a ocupação de espaços públicos no centro histórico, com acesso gratuito ao público. E além de incentivar a criação autoral, o Solstício do Som também estimula profissionais da cultura a promover iniciativas voltadas à produção artísticas próprias no município. Então nós vamos conversar com o idealizador do festival, João Felipe, que vai falar mais sobre o projeto. João, um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate e vamos ter a oportunidade de falar de um assunto tão importante aqui para a cidade, né? Muito obrigado por me receber, por falar sobre o Solstício. É sempre uma satisfação, né, esse projeto aí que já tem, né, vai fazer 15 anos agora no final do ano, né? E estamos aqui hoje, nesse momento, quinta-feira, né, dia 12 de junho, lutando para salvar a edição de inverno. Então vamos lá. Então eu vou pedir para você então começar, por gentileza, se apresentando e apresentando o Solstício. Eu acho que seja difícil, mas vai que alguém não conhece, né? Então vai ter agora a oportunidade de conhecer. Não, é até bacana assim, né? Você falar, né? Como se fosse assim, né? Não necessário que dispensa apresentações, né? Para o público de Petrópolis. Eu já vim aqui algumas vezes falar sobre o Solstício. Tenho certeza que a maioria das pessoas que, né, vem aqui que assistem, né, a TBC também já participaram, já foram presentes, já participaram como músicos, inclusive, como artistas. Então é um festival que realmente aí, ao longo desses anos, ele envolveu muita gente na cidade de Petrópolis, né? Então a gente sabe também que do caráter dele, não só de um trabalho também social, né, um trabalho social, um trabalho gratuito, um trabalho assim que para além de ser apenas um evento, ou mais um evento, né, que pretende, né, oferecer aos cidadãos aí a oportunidade de entretenimento e tal, mas ele realmente tem esse caráter cultural de poder enaltecer as produções autorais da cidade. Então, assim, é um festival que até, inclusive, no início não era tanto assim, mas também com o advento de outros eventos que também contam com outras atrações artísticas que não têm esse perfil, o Solstício então se especializou em ser esse que enaltece a produção autoral. O que é isso? As pessoas que performam as próprias músicas. Você vê hoje nos eventos da cidade, em sua maioria, pessoas performando canções famosas, músicas do século XX, né? Em sua maioria e tal, muito conhecidas pelo grande público, né? Mas o Solstício tem por característica realmente trazer as pessoas que compõem as próprias músicas. Então a intenção do festival é realmente ser um lugar, né, onde as pessoas vão para lá, se já conhecem, melhor ainda, porque obviamente que há muitos músicos na cidade com notoriedade suficiente para poder expor a própria música sem se preocupar com a popularidade delas, né? Mas obviamente também contribuir para que essas músicas se tornem mais conhecidas, né? Para que esses artistas se tornem mais conhecidos e a gente, inclusive, tenha um contato direto com a produção genuína da cultura petropolitana, daquela expressão artística genuína de Petrópolis. Então, é um festival que surgiu no momento em que a cidade não tinha absolutamente nada, era uma cidade super pacata em termos de evento, né? E a gente travou lutas aí, né, até hoje, para sempre, enfim, é uma questão que o festival carrega ao longo dos anos todos, de abrir caminhos para a ocupação de espaço público com eventos, com cultura, com arte na cidade de Petrópolis. Esse ano, o evento completa 15 anos que faz parte do calendário oficial do município, não é isso? Na verdade, esse ano ele foi, vamos dizer, oficializado através de uma lei na Câmara Municipal que reconheceu o festival como sendo integrante do calendário oficial de eventos da cidade, né? Então foi um projeto de lei que foi elaborado pelo vereador Léo França e que demorou uns 2 anos aí para tramitar, e aí finalmente esse ano então foi, né, aprovado, então consta lá no calendário oficial. Mas ele acontece de uma forma ou de outra, às vezes, né, de acordo com as condições que são oferecidas, né, de acordo com o interesse também da administração pública municipal
em tornar o evento mais ou menos notável, com uma estrutura melhor ou pior, enfim. Então, a relação que a gente estabelece com a administração pública é sempre muito importante, porque é um evento que pretende ser gratuito para a população, né, que pretende oferecer as melhores condições para quem participa, né, os artistas, os músicos, e, enfim, a estrutura também ela é condizente com aquilo que a prefeitura pode oferecer, né, de condições para a gente. Então é isso aí. Pegando um gancho nisso que você está falando, apesar da relevância do evento, esse ano segue sem um apoio confirmado, né? Para a realização da 30ª edição, que vai acontecer prevista para o mês que vem, né? Isso. A gente, na verdade, não é mês que vem, é esse mês. Junho, desculpa, semana que vem. Semana que vem. Tudo bem. A gente, na verdade, tinha um plano original de fazer uma 30ª edição super especial, grandiosa, né, ocupando ali a Praça Visconde de Mauá, que muitos conhecem como a Praça da Águia, né, que foi inclusive uma ocupação que o Solstício foi pioneiro, né. Em dezembro de 2015, nós fizemos um grande festival lá na Praça Visconde de Mauá. Esse festival durou 21 dias, foram mais de 150 atrações de cerca de 10 estados brasileiros. O detalhe dessa edição histórica de 2015 é que nenhuma banda recebeu nada para participar, todos vieram voluntariamente, inclusive de outros estados. Tamanha relevância que o Solstício do Som tem, né, e já teve e pretende continuar tendo na cena de música alternativa, enfim, de música autoral, Brasil afora. A gente, quando abre inscrições para participantes, a gente recebe inscrições do Brasil inteiro, né, de pessoas muito interessadas em vir a Petrópolis para poder apresentar seus trabalhos. É um pouco frustrante que a gente não tenha recursos para poder trazer tamanha qualidade artística que inclusive, que se coloca... E não estou falando de gente muito cara, muito assim, famosa e badalada, não. Mas a qualidade musical, ela é inquestionável. Realmente, são artistas, assim, espetaculares. E tem alguns outros artistas que já vieram participar do festival e que já participaram de Rock in Rio, de Lollapalooza, festivais mais famosos no Brasil, né? Rock the Mountain, inclusive agora, que é um grande festival de referência que a gente tem em Petrópolis, que acontece ali em Itaipava. E o Solstício do Som tem a característica também de ser uma ocupação no centro, né? No primeiro distrito, né? Porque as pessoas, né, são mais envolvidas aqui com a nossa centralidade aqui, né, no centro histórico de Petrópolis. Então, a gente, ao longo da história, né, remetendo a 2015 novamente, abriu caminhos para que outros eventos na cidade se encorajassem a acontecer, né? E assim a gente vê hoje, né? Temos aquelas feiras cervejeiras, temos outros festivais acontecendo aí periodicamente, não só na Praça Visconde de Mauá, mas como também em outros espaços públicos, na Praça da Liberdade, etc. Então, e o Solstício do Som também sofreu um pouco de revés por ser esse pioneiro também, porque quem abre o caminho enfrenta as primeiras dificuldades, as primeiras oposições. Então, existem alguns estigmas, algumas coisas, mas a gente leva isso com muita tranquilidade. A gente sabe da importância que o festival tem para os corações dos petropolitanos e que é a nossa missão de atender, então, não só os petropolitanos, primordialmente, porque somos daqui, temos orgulho da nossa matriz cultural, né, diversa, então queremos continuar lutando por isso. E essa edição agora de junho, voltando agora para a edição atual, a gente tentou, dia 6 de janeiro, eu enviei um ofício lá para a Secretaria de Cultura, né, assim que tomou posse a nova administração municipal, né, pedindo então um nadopor ali para ocupação do espaço, né, indicando inclusive que a gente gostaria de utilizar o edifício do Centro de Cultura para poder ter mais atividades, poder trazer outras linguagens, né, não só da música, mas também ter audiovisual, ter artes visuais, né, pinturas e tal, exposições, até inclusive apresentações de dança, teatro, artes cênicas. A gente gostaria de fazer uma coisa bastante ampla em termos de linguagem, né, bastante diversa. Mas, infelizmente, a gente entrou com um edital na Secretaria, né, um edital que estava aberto aí para festivais na Secretaria Estadual e tivemos nota 9.3, nossa produtora fez um trabalho magnífico, Maria de Paula, para poder enquadrar nosso projeto, mas infelizmente só projetos nota 10 foram aprovados, então faltou ali 0.7 para a gente poder ter o recurso para poder fazer. Bom, não conseguimos aqui. Então qual é o outro caminho? Tentar aí a lei de incentivo de ICMS, né? É muito, para quem já tentou captar aí por lei de incentivo, sabe da enorme dificuldade que é. E a gente, então, encontrou essas barreiras e não conseguiu, então, captar os recursos necessários para poder realizar o grande planejamento que a gente queria.
não é dessa semana. Essa semana eu até protocolei um pedido formal de apoio para a gente poder fazer uma redução super enxuta, Sim. né? Que seria não de 15 a 21, que começaria domingo que vem, para ir até o sábado da outra semana. Mas a gente vai fazer então, gostaria de fazer ainda, né? Vou sair daqui, vou direto lá no Instituto Municipal de Cultura para a gente poder, né, com muita tranquilidade e muita fé que vai acontecer, né? Para ter o apoio para a gente conseguir realizar pelo menos uma edição, né, de 18 a 21, que seria de quarta-feira até sábado, 4 dias, né, dentro do Centro de Cultura, numa estrutura muito menor, mas que vários artistas com quem eu tenho conversado, que estão super empolgados e interessados em participar, e é por eles que eu fico nessa luta, sabe? Porque eu fico recebendo mensagens assim o dia inteiro, as pessoas me param na rua, é muito comum eu ter que assim, responder a essa ansiedade de todo mundo de querer participar e de querer assistir aos shows do Solstício. Então, é por isso que eu estou aqui com muita tranquilidade, buscando o apoio da Prefeitura para a gente poder salvar essa edição e continuar o trabalho para que em dezembro, né, a gente possa voltar a fazer uma edição do tamanho que o Solstício se propõe a ser e com os apoios, né, de patrocínio, de lei de incentivo, que a gente já iniciou a luta, já tem um tempo. Infelizmente, para essa edição ficou muito difícil de conseguir, mas quem sabe para dezembro a gente não consegue então realizar um festival maior. Mas o objetivo agora é entregar para a população de Petrópolis, né, cumprir com o acordado com a municipalidade, que é de, né, entregar o Solstício do Som semestral agora na semana que vem. E essa 30ª edição seria a edição de inverno, vale destacar também, que é o período de alta temporada aqui na cidade, né? O período de inverno, a movimentação de turistas é muito maior, a gente recebe muita gente de fora e o Petropolitano acaba aproveitando mais também. Então, levando isso em consideração, qual a importância você acha que é realizar o Solstício, então, nessa edição de inverno? Não só para a cultura da cidade, mas também para a economia, né? Claro. Obviamente que uma edição, né, mais enxuta, ela causa menos impacto em termos de economia, etc. e tal. Mas não por isso deixa de contemplar pelo menos cerca de 20 a 30 profissionais da área da cultura, né? Tem do nosso grupo, né, o pessoal que colabora com o Solstício, muitas vezes de forma voluntária, muitas vezes de forma insuficiente em termos de recurso, mas estão lá, firmes com a gente, né, produzindo arte, produzindo matérias, produzindo, fazendo, enquadrando projetos, enfim, a gente está tentando lutar com todas essas frentes aí, né, de publicidade, de organização e tal. Então, e o trabalho é o semestre inteiro. Então, dia após dia, semana após semana, a gente está sempre discutindo soluções e tal. Infelizmente, a gente está nessa barreira, né, de um apoio confirmado, de ter realmente recursos para poder realizar. E a gente também gostaria também de trazer uma remuneração mínima para os músicos, né, pelo menos. Né, mínima e a gente gostaria de trazer uma remuneração adequada, né, coerente. Uma remuneração assim realmente que incentive, né, a formação e a elaboração desses trabalhos. Mas estamos dispostos a fazer aquilo que for possível, né? Então, enfim, a importância do festival, como eu te falei, né? Todo mundo conhece, já sabe, quem não conhecer, por favor, entre lá nas nossas mídias sociais, @Solstício do Som, no Instagram, para conhecer, para acompanhar. E dia 18 de junho, quarta-feira que vem, se tudo der certo, se a gente conseguir, né, confirmar esse apoio aí da Prefeitura, a gente vai estar lá, começando com vários shows impressionantes, incríveis, que vocês não podem perder. Nesses 15 anos, então, de Solstício, essa 30ª edição é a única que está passando por essa dificuldade ou isso já aconteceu outras vezes? Desculpa. Nada. A gente já passou por várias dificuldades, é um caminho de altos e baixos, a gente já teve, né, como eu te falei, até daquela edição de 2015, ápices, né, memoráveis, palcos grandes, 2 palcos e tal e tal. Então a gente já teve momentos, e a gente pretende, obviamente, voltar a ter esse tipo de notoriedade. O trabalho é muito difícil, em se tratando, obviamente, de música autoral, que também é uma coisa que encontra certas restrições e dificuldades também. Mas vamos lá, a gente consegue. Mas você dizia sobre a questão da temporada de inverno, né? Sim. O solstício de inverno, ele acontece normalmente no dia 21 de junho, que pode ser dia 20 ou 22, mas em via de regra é dia 21 de junho, que é o dia mais curto do ano, quando a luz incide com menor intensidade sobre o hemisfério sul. Né? No hemisfério norte a gente tem o solstício de verão, né? E no hemisfério sul, aqui onde a gente está, o solstício de inverno, que é o dia que marca o início de inverno.
Então, o Solstício do Som se disponibiliza a ser, então, como se fosse um festival de abertura da temporada de inverno, né, de Petrópolis, que é uma alta temporada, né? Eu também recebo hóspedes na minha casa, eu sei qual é o impacto que dá esse período, né, na frequência que eu tenho lá em casa. Então, é isso, o Solstício do Som está aí à disposição para poder colaborar com essa programação, né, cultural da cidade e abrindo a temporada de inverno propriamente dita. Então é isso aí. Então, a partir do dia 18 da semana que vem. Se tudo der certo, né, vou sair daqui agora, inclusive se você quiser conversar com a gente, né, de repente segunda-feira, para poder dar mais confirmações, né? Atualizar, mas a intenção é sim entregar um Solstício do Som austero, mas muito divertido, de muito boa qualidade, né, de 18, quarta-feira que vem, ao longo do feriado de Corpus Christi, né, até sábado. Então as pessoas vão estar aí, né, em casa, muitas pessoas não trabalham, né, tem pessoas que trabalham mesmo assim no feriado, né, mas para a grande maioria que trabalha em horário comercial, vai ter aí os feriados, vão poder aproveitar, então, comparecer lá ao Centro de Cultura Raul de Leone, que fica na Praça Visconde de Mauá, a famosa Praça da Águia, para assistir ao Solstício do Som, 30ª edição, e nós vamos realizar, de alguma forma ou de outra. É isso aí, é tudo que todos nós desejamos, ainda mais um evento tão importante, tão tradicional, já aqui na nossa cidade. Muito obrigada pela sua participação, foi um prazer receber você aqui e a gente continua na torcida para a 30ª edição do Solstício, nós queremos que aconteça. Muito obrigado aí a você, muito obrigado à TVC por receber a gente e qualquer coisa estamos aí para atualizar tudo. Muito obrigada pela sua participação, gente. Então, encerramos aqui mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Tenham todos uma ótima tarde e amanhã estamos de volta. TVC, a TV do Correio da Manhã.